Oi, professora Neuza. Estamos aqui hoje para conversarmos sobre a unidade 4, que é a análise das demonstrações contábeis. No nosso material didático, nós utilizamos a classificação do professor Antônio Carlos Marion, José Carlos Marion. O José Carlos Marion, ele utiliza as análises em 3 níveis. O nível introdutório, que seria aquele que as próprias instituições financeiras fazem, que seria análise de balanços, cálculo de índices de forma mais geral. O nível intermediário, que seria a análise de todas as demonstrações contábeis, incluindo a demonstração de fluxo de caixa, demonstração de valor adicionado, outras demonstrações, gráficos que se fazem necessários, ela coloca como intermediário, e análise em nível avançado. A análise em nível avançado seria análise de projetos, análises muito mais ampliadas dentro da própria instituição. A análise avançada, ela atende à gestão daquela atividade e também a pós-atividade. Por exemplo, pós-venda é uma análise avançada da rentabilidade, do desempenho da empresa, da relação desta empresa com o cliente. Então, são 3 níveis: o nível introdutório, o intermediário e o avançado, de acordo com o professor José Carlos Marion. E essa classificação que ele faz, a gente consegue entender um pouquinho desta análise, quais as razões dela. O nível introdutório é histórico, é exatamente a análise de balanços. Isso não fica devendo ao intermediário e nem ao avançado, porque dentro do balanço patrimonial, dessa análise introdutória, ela já possui todos os dados necessários para perceber o tripé da empresa, que seria a rentabilidade, a liquidez e o endividamento. Tá? Esse tripé é visto e é interessante para todos os usuários, tanto interno quanto externo. Só que quando o gestor precisa de mais detalhes, ele vai no nível intermediário e avançado, correto? Então, o nível intermediário e o nível avançado interessa muito mais ao gestor e também a fazer uma política de imagem da própria empresa quando ela analisa a própria demonstração de valor adicionado, que essa demonstração é uma demonstração social da empresa. Então, a análise, dentro de um conceito de análise, é você visualizar cada parte de um todo, de forma detalhada. Perceba que no material anterior nós vimos detalhado a estrutura do balanço patrimonial. Até porque essa estrutura foi modificada por 2 legislações consecutivas, que é a 11.638 e a 11.941. As outras nós não vimos tão detalhadas porque elas não foram alteradas. E deduz-se que, se você está fazendo a disciplina de análise das demonstrações contábeis, você conhece a estrutura das demonstrações contábeis e a forma com que essas demonstrações são elaboradas, correto? Então, o que seria uma técnica de análise? A técnica de análise, ela é visual. A primeira é a leitura e análise das informações que já estão contidas dentro dessas demonstrações. Só de olhar uma demonstração contábil e pegar e ler a quantificação de ativos e passivos, os valores, nós percebemos, a olho visto, qual é o maior. Se o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, qual o valor que está o ativo imobilizado, quanto que a empresa está no imobilizado, que é o ativo não circulante, quanto que ela está retendo dentro desses ativos, quanto que ela está investindo, quanto que tem de caixa. Isso são valores, informações que você consegue visualizar lendo o balanço patrimonial, lendo a DRE, a demonstração de fluxo de caixa, a DVA, a DMPL. Então, você consegue perceber alguns dados visualizando. Então, essa leitura e análise dessas informações, elas são interessantes e importantes. Lembre-se que, dentro do balanço patrimonial, ele tem grupos e subgrupos. Então, o ativo circulante, ele é a soma de todas as subcontas. Então, a disponibilidade, ela está dentro do ativo circulante. Quando você for fazer análise, o cálculo dos índices, lembra-se que disponibilidade é dinheiro que está disponível para a empresa. E esse dinheiro, ele está ou no caixa ou no banco. Então, essa leitura inicial das demonstrações contábeis, e é nesse momento que você percebe se ela é uma demonstração que pode ser confiável, se ela foi feita dentro dos princípios, dentro das normas, é nesse primeiro momento dessa análise.
que é a leitura e análise das informações. Depois, você vai fazer a análise por quocientes e índices. Mas antes de fazer essa análise, você vai coletar os dados. E para coletar os dados, você tem que saber exatamente de onde você vai coletar. Dentro do balanço patrimonial é muito fácil, porque a conta ela já vem com a nomenclatura e na frente dela o valor total. Então não é pegadinha do ativo circulante. Se está escrito ativo circulante e na frente do ativo circulante tem um valor e às vezes o exercício pede para que você identifique o valor do ativo circulante, é para ler e identificar esse valor e transportar para o quadro onde você vai colocar os valores que você vai utilizar para fazer a análise. No segundo momento, você vai pegar esses valores e vai fazer o cálculo do índice ou quociente. Depois você vai verificar essas tendências, que é a análise horizontal, é verificar os valores de um ano para o outro, como que ele está evoluindo. Tá? Depois faz a análise vertical, e a análise vertical ela tem a ver com o valor total do ativo circulante e o valor da disponibilidade. Quanto a disponibilidade representa dentro do valor total do ativo circulante. Então, em função deste todo e da parte, é analisado por meio da análise vertical. Depois que você tem todos esses valores nas mãos, você vai comparar com os padrões. E onde encontra-se esses padrões? Esses padrões estão dentro de empresas que já fazem este cálculo estatisticamente. Ele pega empresas do mesmo segmento, faz a média, a mediana, o quartil e descobre qual é o padrão. E este padrão desta atividade deve ser comparado só para essa atividade. Por exemplo, na indústria sucro-alcooleira, no agronegócio, todas as empresas da sucro-alcooleira, o índice padrão delas é 2. Então, este 2 de índice padrão, abaixo de 2 não é tão bom, acima de 2 é excelente. Esse índice padrão das empresas sucro-alcooleiras é só para esta empresa, porque foi utilizado várias empresas desse mesmo ramo e foi se verificado, foi feito todas essas análises, os índices e foi feito estatisticamente qual é a média, a mediana, o quartil em cima deste valor. São questões estatísticas que encontram os padrões das atividades e depois que você analisa a empresa, você como analista da empresa faz análise, você vai calcular e verificar a comparação com padrões. Depois que você já fez isso, está na hora de você analisar a atividade da empresa e começar a escrever o relatório. Este relatório da empresa, ele pode estar de forma mais adequada. Se você está aprendendo a fazer, você vai verificar que este relatório já faz parte do desempenho dela quando você pega uma empresa de sociedade por ações. Mas, quando você está exercitando, você precisa ter conhecimento de vocabulários técnicos acerca disso para você fazer a análise e o relatório de forma mais adequada. Compreensível, que a pessoa que leia, ela consiga entender aquilo que está sendo feito. E que são índices? Os índices são as relações que se estabelecem entre duas grandezas e justificam quando se deseja analisar a situação econômica e financeira de uma entidade. Pelo fato de que a observação e a apreciação de certas relações ou de percentuais é mais significativa do que a apreciação de todos os itens contidos na demonstração. Por exemplo, você saber que uma empresa tem um ativo total de 100 mil e um passivo total de 50 mil, ela é relevante. Mas se você faz o cálculo do índice de liquidez corrente dela, 100 mil dividido por 50 mil, o índice de liquidez corrente dela é 2. Então, a numeração fica mais significativo. Então, eu estou estabelecendo relação entre duas grandezas. Quais são essas grandezas? Ativo circulante tem uma natureza e uma grandeza. Passivo circulante, outra natureza e outra grandeza. E a gente faz a correlação. O que é o passivo circulante? É a origem de recurso, é o capital de terceiros e a obrigação da empresa de quitá-los. O ativo circulante são onde está aplicado esse dinheiro. E se, numa situação de emergência, a empresa precisar disponibilizar dessa aplicação para cumprir essas obrigações, qual o percentual?
e este índice de liquidez corrente de 2 significa que só de você saber a numeração de 100 e 50, você já percebe que ela tem R$2 de ativos para R$1 de passivo. Significa dizer que ela tem 2, o dobro do valor em ativos, e que se ela vender todos esses ativos, ela é capaz de quitar todos os passivos circulantes e ainda ter uma sobra de 50% em cima do valor do ativo, correto? Então, os índices são comparações entre valores. Então, nós vamos ver o índice de liquidez, o índice de rentabilidade, o índice de endividamento da empresa, e é exatamente fazendo essa correlação. E o que seria índice de liquidez? Eles evidenciam o grau de solvência da empresa. O que é o grau de solvência da empresa? É a capacidade de quitar as dívidas. Dívidas estão aonde? No passivo. Então, se eu estou utilizando o passivo circulante, são dívidas de curto prazo. E quem é que deve financiar essas dívidas de curto prazo? Os recursos de curto prazo, que seria o ativo circulante. Por esta razão, essas duas unidades, você faz o comparativo entre elas, que seria o ativo circulante com o passivo circulante. Tá? Então, são pagamentos que precisam ser feitos, é a capacidade de pagar os compromissos assumidos em curto prazo. Daí nós temos, dentro desse próprio índice de liquidez, tem vários outros índices que nós vamos trabalhando. O índice de liquidez, ele tem a liquidez corrente, a liquidez imediata, a liquidez corrente, são 4 tipos de índices de liquidez que nós vamos ver no próximo unidade. Como nós vimos anteriormente, nós estávamos falando dos índices e dos percentuais, do nível introdutório que a gente faz para analisar uma empresa, o nível introdutório. Nós falamos dos índices de liquidez, de rentabilidade e de endividamento. E no índice de liquidez, nós, só retomando, nós sabemos que é a capacidade de quitar dívidas. Quando nós fizemos a comparação entre os circulantes, são capacidades de pagar a dívida imediata, de curto prazo. Quando nós utilizamos os dados comparativos do ativo circulante e não circulante, nós estamos falando da capacidade de quitar todos os tipos de passivos, tanto circulante quanto não circulante. E o índice de liquidez, ele mostra o percentual existente de investimentos efetuados no ativo circulante, no ativo realizável a longo prazo, em relação ao capital de terceiros, que é o capital do passivo circulante e do passivo exigível de longo prazo. Retomando, capital de terceiros é dinheiro, é força, é mão de obra, é força de trabalho de terceiros que não é a empresa. Tá? Então, quem são os terceiros? São as pessoas que têm relação com a empresa, são os fornecedores, são os funcionários, são as instituições financeiras que fornecem financiamentos. Então, é dinheiro de outras pessoas, é capital de terceiros que estão investidos na empresa. Eles estão investidos e estão registrados no passivo, tanto circulante quanto o não circulante. No passivo circulante e não circulante, a soma dos dois é o total do capital de terceiros. Eles estão aplicados, o ideal é que esse capital de terceiros estejam aplicados tanto em ativos circulantes como ativos não circulantes até o realizável de longo prazo, que ele é realizável a longo prazo, e este longo prazo significa após o encerramento de 365 dias do balanço, então há 2 anos após. Então isso significa dizer que dentro dos ativos e passivos nós estamos fazendo uma comparação de 2 grandezas, de ativos circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante. Os índices de liquidez diz respeito à capacidade de honrar essas dívidas com terceiros, e terceiros, tanto circulante quanto não circulante. Nós temos o índice de endividamento. Mas o índice de endividamento não seria também o mesmo índice de liquidez? Não. O índice de liquidez diz assim: a empresa é capaz de quitar o endividamento. Então, mas qual é o grau de endividamento? Quanto ela está endividada? Então, o índice de endividamento, ou a estrutura de capitais, ele mostra a estruturação do balanço patrimonial. Lembra que nós verificamos como estão estruturados os balanços patrimoniais, tá? Que servem para mostrar
o endividamento decorrente de origem de capital investido no patrimônio. Então, nós temos, o ideal seria que capital de terceiros esteja investido no circulante e não circulante, até o realizável de longo prazo, nos ativos. E o capital próprio esteja investido naquilo que é permanente da empresa, que seria no investimentos de longo prazo, no imobilizado e no intangível. Mas nem sempre acontece desta forma. O mais usual é que o ativo, o capital circulante líquido, que seriam as origens de recursos de terceiros, acabe financiando também o ativo imobilizado, ativo não circulante imobilizado ou investimento intangível, correto? Então, o índice de endividamento, ele está relacionado com quanto a empresa deve, qual é o grau de endividamento dela. Se fosse fazer uso do patrimônio líquido, que é o capital próprio, e não ativos, mas capital próprio, quanto a empresa está endividada em relação a este capital próprio, tá? No balanço patrimonial, o lado do passivo, ele mostra a origem de capital que estão à disposição da empresa e quanto deste está aplicado no ativo, tá? Então, o confronto destas duas grandezas, lembra que se no índice de liquidez eu pego ativos e passivos, tá? A comparação entre ativos e passivos. No endividamento, é entre passivos capital de terceiro e patrimônio líquido, em função de que patrimônio líquido é o capital de terceiro, de capital próprio que está dentro da empresa. Os índices de endividamento mostram o percentual existente entre capital de terceiro e capital próprio e são calculados à base dos dados do balanço patrimonial. Então lembra, índice de liquidez, a comparação das duas grandezas são ativos e passivos. Índice de endividamento, nós vamos comparar capital próprio com capital de terceiros. E daí também nós temos o índice de rentabilidade. O índice de rentabilidade, ele serve para medir a capacidade econômica da empresa. Lembra-se, qual é o demonstrativo econômico da empresa? É a DRE. Então, ele vai verificar o resultado, a lucratividade obtida pelo capital investido na empresa e são colocados em dados da demonstração do resultado do exercício e também alguns dados do balanço patrimonial. Então, a rentabilidade, ela diz respeito ao lucro. E este lucro que a empresa está oferindo, ela tem a ver com remuneração do capital. Remuneração do capital de quem? De quem investiu na empresa. A rentabilidade do capital investido na empresa é conhecida através do confronto entre as contas dos grupos da demonstração de resultado de exercício, juntando as contas do balanço patrimonial, que é o lucros acumulados, correto? E o que significa dizer isso? Que este tripé da empresa, a questão da rentabilidade, da liquidez e do endividamento, ele faz parte da análise introdutória. É o mínimo que a empresa precisa saber, tanto os usuários internos quanto externos, dentro dessa capacidade de quitar dívidas, da capacidade de endividamento, quanto que de dinheiro de outras pessoas estão investidos dentro da própria empresa, e também quanto que esta empresa está remunerando o capital investido nela. Este é o básico de uma análise. E ela faz uso apenas de dois demonstrativos, o balanço patrimonial e a DRE. Ela é utilizada muito para concessão de crédito e também para acompanhamento dos índices da empresa, principalmente quando ela participa de licitações. Então, como ela tem que atender à necessidade de um determinado índice, quando ela está participando de licitações públicas, ela está sempre cuidando das questões dos índices de rentabilidade, liquidez e endividamento. E esses índices podem ser manipulados? Não, eles podem ser ajustados, desde que a empresa seja uma empresa séria, correto? E que os demonstrativos contábeis sejam realizados de forma adequada, dentro das normas, dentro dos princípios, então a análise vai ser confiável, porque a base, o insumo que ela utilizou para fazer a análise, que são as demonstrações contábeis, elas são confiáveis. Se elas são confiáveis, os índices são confiáveis.
Mas existe como você mudar um índice, por exemplo, de liquidez corrente, a parte de ativo circulante e de passivo circulante? Existe sim, para você aumentar a tua capacidade de liquidez corrente, desde que você utilize parte desses ativos circulantes e faça o pagamento dos passivos. Então você está excluindo uma dívida, mas também está excluindo um ativo. E quando você paga uma dívida, você altera o capital circulante líquido? Sim. Porque você vai alterar este índice de liquidez corrente. Porque você tem uma dívida, um ativo de R$100 e você tem um passivo de 20, 100 dividido por 20 dá quanto? 5. E você quer diminuir ou você quer aumentar? Se você tem um índice de liquidez de 5, é muito bom. Agora, se você tem um ativo circulante de 100, um passivo de 80 e você divide 100 por 80, dá 1, alguma coisa. E você quer melhorar isto, você paga parte dessa dívida que você consegue melhorar o índice de liquidez corrente. Então, é a capacidade de quitar dívidas. A questão do índice de liquidez. O índice de endividamento é quanto que tem de capital de terceiros dentro da empresa. E a rentabilidade é quanto a empresa remunera o capital, em quanto tempo este capital investido nela vai ser retornado totalmente, e depois, o que vem depois desse retorno do capital são ganhos de capital, porque ele já investiu, já retirou o que investiu e começa a ganhar em cima daquilo que foi investido dentro da empresa.